Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula sobre, você sabe, todo sábado, 10 horas da manhã, aqui no canal Duda Garbi e também no Spotify, o espaço para falar sobre bem-estar, sobre saúde, performance. E hoje a gente tem um convidado muito legal, porque o assunto é excelente. O assunto nada mais é do que algo que tem comum em absolutamente todo mundo. Cara, todo mundo. Coluna é o assunto que a gente conhece, que alguém teve dores na coluna, travou pela coluna, ou que está tendo agora dor na coluna. Todo mundo tem alguém próximo com alguma coisinha na coluna. A gente tá sempre com alguma coisinha na coluna. Tu pode ser jovem, pode ser idoso, meia idade. A coluna é o que nos une. Então hoje a gente vai receber o doutor Alexandre Borba. Alexandre Borba, especialista em coluna. Aliás, passa um pouco do currículo dele. Alexandre Borba, médico ortopedista formado aqui, na PUC, certo? Realizou treinamento em cirurgia minimamente invasiva da coluna em San Diego. Isso ele vai explicar pra gente, lá nos Estados Unidos. Também é mestre e doutor em gerontologia e pós-graduado em endoscopia da coluna lá pela USP em São Paulo. Cara, então fica conosco, só que antes deixa eu só passar os nossos parceiros que mantêm este programa absolutamente de pé, com a coluna ereta. Aliás, ó, terceira temporada, vai espalhando este conteúdo com os seus amigos. A gente está muito contente com a repercussão que este programa está tendo. Muito obrigado. Ó, Centro do Movimento PUC, inteligente, movimento inteligente para uma vida plena. Do outro lado da rua, nós estamos na PUC. Aliás, o estúdio daqui da ProHub fica dentro da PUC. E o Centro do Movimento é do outro lado da rua. Olha, o seu corpo é uma máquina mais valiosa que você possui. E nós temos um manual de instruções, então é Centro do Movimento PUC RS. Também tem Baden. A Baden é uma torrefação de cafés especiais que valoriza o café autêntico. Se você deseja saber mais no e-commerce, por exemplo, da Baden, tá lá, além de roupas e acessórios, encontrar tudo que envolve este maravilhoso universo do café. É Baden. Como é que é o nome da rua? Azevedo Sodré. Hoje estaremos lá após este episódio, Exatamente. Ó, e também tem Armazém Box 18. Viu aquela foto maravilhosa no feed? Sabe onde é que é? É aqui, Armazém Box 18. Fica na São Manuel, do outro lado da rua da Tica Parrija, em Porto Alegre. Entra aí, Armazém Box 18, sabor que acolhe. Vamos fazer a vinheta e voltamos sem perder tempo. Antes da vinheta, posso falar uma coisa? Claro. Se você acha que quem tem dor nas costas tem que ficar parado, que não deve fazer exercício, que para tudo é cirurgia, marca alguém aí para entender um pouquinho mais, que vocês vão ver que isso é tudo diferente. A gente vai ter uma aula sobre coluna. Coluna. Então tá, vai, vinheta e vambora. Agora sim, depois da vinheta, a gente já pode dar as boas-vindas para o nosso convidado de hoje, o nosso especialista. E é muito legal porque, como falamos no início, o assunto é o que eu sempre falo pro Rafa. Este programa eu saio com dor na coluna, de tanto que eu levo ele nas costas. Exatamente, então, isso aí. Dê as boas-vindas, Rafa, como sempre, ao nosso especialista de hoje. Criamos o programa para isso, né? Te levar nas costas. Duda, cara, é muito interessante o tema de hoje, porque quem nunca sentiu dor nas costas? Não, eu estou com dor nas costas. Cara, é muito comum, é algo assim que a gente conhece de... É muito difícil a gente conversar com as pessoas e não falar sobre dor e a dor não ser sobre essa região. Não, é impressionante. A coluna é um negócio que é um... E a gente vai ficando mais velho, eu quero incluir logo o doutor na conversa. Vamos trazer. Mas é que então. assim, o assunto dos amigos, né? A gente tá ficando dos 40 a mais, é assim, como é que tá a tua coluna, meu? Qual é o médico que tu tá indo? O que tu vai fazer para melhorar? É impressionante, velho. É só isso. E para isso a gente trouxe um especialista, exatamente, para que a gente possa tirar as dúvidas, entender o que é mito, o que não é mito, por que as pessoas estão tendo dores nas costas, como é que a gente pode proceder com isso, dentro do exercício, se é bom fazer exercício, não é bom fazer exercício, se vai para a cirurgia, se faz conservador o tratamento. Vamos entender tudo isso, tentar entender, ao menos nessa aula aqui, com um especialista, que é o Alexandre Borba, que a gente traz aqui, o doutor Alexandre Borba. Doutor, primeiramente, muito
muito obrigado pela tua presença aqui. Espero que ajude muita gente, porque eu tenho certeza que a grande maioria já teve esse tipo de dor ou está tendo. Não, né? Nós vamos sair curado hoje. E a minha pergunta inicial é exatamente isso, assim, junto com as honras que eu faço pela tua presença, está aumentando o número de dores nas costas ou só a gente cada vez mais está falando mais sobre o assunto em virtude de conhecimento, de rede social, de os médicos como tu agora estarem se expondo aqui numa conversa? O que está acontecendo? É realmente uma epidemia? Sempre foi? Como é que está esse cenário? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês para falar sobre o que eu mais gosto, que não só falar sobre problemas e doenças da coluna, mas sim como promover a saúde da coluna, que é o mais importante que a gente vai conversar aqui. Realmente está aumentando, né, principalmente pela questão do envelhecimento populacional. Isso é uma realidade. Vários estudos epidemiológicos mostram isso. Tem um estudo de 2023 que faz um comentário e cita como uma grande epidemia silenciosa, principalmente a dor lombar, que é a que prepondera quando a gente fala de coluna. Então, além do envelhecimento populacional, realmente o aumento da crise de dor vem crescendo e, sem dúvida, é a principal queixa de dor no momento. Ô, doutor, por que a lombar é a que mais dói? Ela é tipo como se fosse o nosso joelho, assim, onde a coluna se apoia, vamos dizer assim? Tudo é por questão de carga, né? É a região que a gente coloca mais carga no dia a dia, a região lombar. Se for comparar, por exemplo, com a coluna cervical, a cervical tu vai ter alguns momentos que tu vai dar um pouco mais de carga, principalmente situações de tablet, de leitura, de celular, que, claro, aumentou bastante de uns anos para cá. Mas a lombar, no dia a dia, quando vai pegar um filho no colo, vai no supermercado pegar algo pesado, vai ajudar numa demanda da casa, vai trocar um móvel de lugar, tudo isso tu acaba exigindo mais a tua lombar e acaba que ela paga um pouco mais essa conta do dia a dia. Teoricamente, né, tu que é o nosso especialista em exercícios físicos, porque está malhado, está bonito, está bronzeado. Bronzeado. Quando vai, isso eu aprendi na educação física, quando vai pegar alguma coisa no chão, não se faz o exercício assim, né? Tu faz o agachamento. Então, o que o doutor falou faz todo sentido, né? Porque justamente assim, a lombar ela sofre em virtude de carga, né? E aí não é nem educação física nem medicina. A gente vai lá para a sala de aula para física, né? Toda vez que vocês estão me olhando de frente, é que toda vez que eu vou pegar uma carga, aqui está meu corpo, e a carga está mais afastada do meu centro de gravidade, a física mostra que tem um torque maior, a alavanca é maior. É como se tu fosse brincar na gangorra, né? Quando a pessoa senta mais próxima da gangorra, do centro da gangorra, tem que pesar mais para elevar o outro lado. É a mesma coisa. Então, quando a gente traz o peso próximo ao nosso corpo, ao centro de gravidade, flexionando o joelho, flexionando o tornozelo, flexionando o quadril, para não colocar aquela pressão, a gente não faz essa alavanca tão grande. Então, a gente acaba voltando lá para a física. Não é né? Tem razão. E a pressão exatamente exercida é na lombar. E um outro detalhe que eu sempre comento com pacientes e amigos, às vezes no dia a dia, é a importância de tu contrair bem o teu abdômen. Um abdômen firme, forte, te tira ao redor de 30% dessa carga lombar. Então, por exemplo, no momento que tu vai pegar algo pesado no chão, além de fazer todo esse agachamento, diminuir a tua alavanca, como o Rafa falou, contrai bem o teu abdômen. Nas primeiras vezes, vai ser algo não automático. Tu vai sem pensar, contrair e fazer o movimento. Em seguida, vira automático. Cada vez que vai pegar um peso, contrai firme a barriga e faz o movimento correto. E a gente percebe isso instintivamente nos jogadores, principalmente de tênis, quando eles fazem aquele trabalho quando eles gritam no momento que eles estão, né, querendo ou não, no momento que eles estão gritando, eles estão fazendo uma força maior para dar a pancada na bola e eles estão justamente fazendo essa contração dessa região toda, né? Exato, que é a rotação do tronco, né, que dá o movimento e a batida perfeita do tênis. E doutor, dentro de anos de consultório, anos de cirurgia, para a gente iniciar assim, com os grandes problemas, qual é o maior mito que tu escuta em consulta, que tu escuta no dia a dia, que tu leva para o consultório e tenta explicar para as pessoas? Eu acredito que o maior mito, era algo que eu acreditava também antes da minha formação, é que, por exemplo, a hérnia de disco, que talvez seja uma das principais patologias que a gente enfrenta, é igual à cirurgia. E é exatamente o contrário. 90%, 80% dos casos tu resolve sem cirurgia. Ah, é? Exatamente. Então, geralmente a gente tem essa ideia, né? Hérnia de disco igual a cirurgia. Não. Eu tinha um amigo meu aí que jogava bola comigo lá. Tu ganha, vou operar. Aí abre um negócio atrás ali. Geralmente não. E, além disso, hoje em dia,
não se abre mais. A gente faz por vídeo, uma cirurgia endoscópica, um pontinho só na pele, vai embora 2, 3 horas depois. Olha que massa. É outra realidade. Nossa, outra como realidade. a tecnologia evoluiu. Porque Isso assim, é a muito gente legal. tem muito medo da coluna, né? De ter um problema na coluna. Seja ele fratura, pinçar a coluna, ela também é o motivo de, por exemplo, de coisas assim como ficar paraplégico, tetraplégico, tudo mais. Tudo, né, tudo é decorrente da coluna, tô certo? Certo. Até aí né, vai me Perfeito. corrigindo. Aí, o que faz com que a coluna seja essa parte tão frágil da gente? Aí, principalmente quando a gente fala de cervical, tanto que a estatística de risco de cirurgia é um pouco maior na cervical, exatamente porque ali tu tem medula. Lá na região lombar, a partir da primeira lombar para baixo, não é exatamente medula, é saco dural, são raízes nervosas. Uhum. Então, o que isso impacta? Que o estrago, o problema, o dano ao paciente que tem uma hérnia mais grave na cervical pode ser maior caso não ocorra uma intervenção cirúrgica. Então, a cervical acaba tendo uma estatística um pouquinho maior de cirurgia por isso. A gente, como médico, como cuidador daquele paciente, a gente fica muito preocupado do risco de ter uma lesão mais grave, como tu comentaste. A lombar, como quando ocorre uma lesão na maioria dos casos, tirando uma situação mais extrema, que é a síndrome da cauda equina, que depois a gente fala se for o caso, vai lesar uma raiz nervosa. Então, pode perder um pouquinho da perda da força de um dedão do pé, de puxar o pé para cima. Então, o impacto, o dano ao paciente é menor. Mas, sem dúvida, são as estruturas nobres que a gente tem em termos neurológicos Passa tudo que entre tem que ser preservado. Né? ali na coluna. E a indicação cirúrgica clássica é exatamente essa, quando existe um risco de um dano neurológico. A dor é uma indicação relativa. Ou seja, o paciente está com bastante dor, a gente sabe que existe uma janela ao redor de 2 meses que a gente pode investir, tentar ao máximo resolver aquela dor com várias terapias que a gente vai conversando, para evitar que ele vá para uma cirurgia. Nem sempre é possível, muitas vezes o paciente está com tanta dor e às vezes é um profissional liberal, quer voltar logo para a sua atividade, quer resolver aquilo para seguir a vida adiante e prefere a intervenção mais precoce. Mas a indicação clássica, a indicação que eu digo médica, é quando existe um risco de um dano neurológico. Que legal essa diferenciação, né? Eu não sabia, isso aí é muito bom. E outro paradigma também, né, me perguntaste dos mitos, é exatamente isso. O paciente que tem uma hérnia de disco, ele não está condenado a ter uma hérnia de disco o resto da vida. Muito pelo contrário. A maioria das vezes, a hérnia de disco ela é reabsorvida pelo nosso organismo. Uhum. Por isso que a gente não opera a maioria. Porque a gente sabe que é um problema que tende a ter ser autolimitado. O próprio organismo do paciente curar o problema. Ele tende a absorver. Entende? Ô, doutor, mas o que na prática é a hérnia de disco? O que acontece nos discos? Imagina o seguinte, Duda, o disco como se fosse uma bola de pilates, tá? Aquelas bolas grandes de academia. Quando o disco é saudável, é bem hidratado, o disco na ressonância parece bem branco, que quer dizer uma bola bem cheia, bem firme. Tá. Se tu sentar numa bola de pilates cheia, ela praticamente não mexe, é quase como sentar na nossa poltrona. Se tu sentar numa bola murcha, tu vai ter uma instabilidade. Então, trazendo para o disco, a mesma coisa. O disco vai ficando, vai desidratando, vai ficando degenerado. Com isso, ele vai tendo mais mobilidade no segmento entre uma vértebra e outra. E essa mobilidade associada ao desgaste em determinados movimentos, como, por exemplo, de maior risco, que é uma flexão com algum grau de rotação, pode ter a ruptura da casca que envolve o disco, que se chama anel fibroso. E aí sai um conteúdo interno do disco, que se chama núcleo pulposo, que é o que pressiona a raiz nervosa, geralmente. Então, é essa sequência. Um disco saudável, cheio, ele praticamente não gera movimento entre as vértebras, ele não estoura, digamos assim. Quando ele vai degenerando, esse movimento entre as vértebras vai aumentando, vai mastigando o disco, até que pode ocorrer do disco romper. E o que é aquela sensação de ter tomado quase que uma pinça? Né? Às vezes tu faz uma rotação, o que é essa dor? Muitas vezes é simplesmente uma sobrecarga desse disco, principalmente com esse movimento, como tu sinalizou. Algumas vezes pode ter uma pequena rupturazinha dessa casca que envolve o disco, que é o anel fibroso, e gerar essa dor num movimento brusco, um movimento mais despreparado.
E aí o reforço muscular tende a... É fundamental. Quanto mais dentro do peso a pessoa tiver e essa musculatura do tão falado core tiver firme ao redor da lombar, tanto que quando tu olha uma ressonância, eu faço questão até de mostrar para os meus pacientes, tu vê os pilares musculares ao redor da coluna, o psoas, a musculatura paravertebral, às vezes o paciente mais magro, tu vê até um pouquinho do abdômen, e aí com aquela imagem ali eu explico para ele a importância de estar com essa musculatura em dia. É como se tu tivesse literalmente um colete natural, um colete muscular, protegendo a tua coluna para cargas erradas do dia a dia. Ah, perfeito. E aí, com isso, ela vai doer menos, vai envelhecer mais devagar e vai te trazer mais conforto. Doutor, e tu falaste da desidratação do disco, né? Essa desidratação, ela, ao longo da nossa vida, do envelhecimento, a gente vai perdendo essa capacidade. Disso não reidrata como antes. Mas, no dia a dia, essa descompressão, no momento de dormir, a reidratação, ela ocorre como se fosse uma esponja no dia a dia. Claro que com o tempo vai perdendo capacidade. A hidratação que a gente tem influencia, os hábitos de vida que a gente tem, o que realmente influencia para que a gente, no final acorde no outro dia de manhã com ele mais hidratado e no final do dia a gente esteja com ele mais comprimido? Infelizmente, assim, até hoje, não tem nenhum estudo que tenha mostrado essa capacidade, digamos, de uma regeneração. O que a gente consegue fazer, principalmente para a busca de conforto, é diminuir a carga. A gente diminui a carga com menos peso, com exercício físico adequado e a musculatura em dia, e na hora de dormir com uma postura adequada. Então, por exemplo, o ideal é que durma de lado, com as pernas encolhidas, um travesseiro entre os joelhos. É o momento que a gente consegue repousar ao máximo a lombar e distensionar a parte de disco. Ao contrário de outras posturas mais inadequadas para o sono, como, por exemplo, dormir de barriga para baixo. Não, tu não me fala isso, doutor. Eu também dormi assim. Não, isso é... O bruços é o pior... Tanto para a lombar quanto para a cervical. Então tá aí, minha dor na lombar. Porque é interessante porque a gente, assim, pega no sono em tal posição, mas daí tu acorda e já está na posição errada. Sem dúvida. Então, a gente não tem como ter esse controle. Não, mas me ajuda, doutor. As melhores posições para se dormir em termos de qualidade de coluna. De lado, as pernas encolhidas, travesseiro entre os joelhos e um travesseiro que respeite essa distância do lóbulo da orelha com o ombro. Que ele se encaixe aqui de maneira a tu ficar com o pescoço neutro. Não ficar nem de lado com a coluna reta, é isso? Não ficar nem cabeceando e nem olhando para o outro lado. As mais prejudiciais, doutor? Barriga para baixo. Porque além de tu fazer uma hiperextensão lombar, quando tu faria assim. Quando tu joga a coluna muito para trás, tu gera uma sobrecarga lá atrás, no encaixe de uma vértebra com a outra. Na faceta, que a gente chama, que é quando a vértebra de cima se conecta na de baixo. E no meio disso tem o disco. E além disso, a tua cervical vai estar numa rotação, porque tu tem que respirar. Então, tu vai estar com a cervical completamente rodada. O tempo inteiro, assim, ó. Caso, por exemplo... doutor, aí fiquei preocupado. Não, mas vou te tranquilizar. Minha experiência pessoal, eu também prefiro dormir assim. O que eu faço? Eu ponho um travesseiro, me abraço num travesseiro que dê uma leve levantada na bacia. Tá. A minha cervical não tem o que fazer, tá? Mas não me incomoda também. A lombar eu ponho um travesseiro, me abraço num travesseiro que ele levanta um pouco a bacia e diminui essa hiperextensão que tu fica deitado de barriga para baixo. E também a gente tem a parceria, né? O pessoal da Vivar, um bom colchão, né? Sem dúvida. Porque se tu pega um colchão mole, a tua coluna fica assim, né? Porque, sei lá, tu pode afundar ali. Agora você tem um colchão mais rígido. Então essa é uma outra coisa que é interessante. O melhor colchão é o colchão mais duro. Tô certo? Na verdade, assim, o que é a grande dificuldade de colchão, e já participei de outras situações assim, perguntando sobre isso. Vindo, doutor, vamos fazer um colchão top aqui. O que acontece? É muito difícil tu padronizar um estudo com colchão, com o jeito que a pessoa dorme, com o biotipo de cada um. Exato. É quase impossível. Então, existem parâmetros gerais. Por exemplo, até 100 quilos, geralmente se indica densidade 33. E aí, se tu quer um pouco mais de conforto, pode ter aquele pillowzinho em cima, tipo casca de ovo. Eu boto isso aí. Que dá um conforto. Acima de 100 quilos já se pensa em densidade 50. Tá. Que vai ficar mais duro, né, para suportar o peso. Outra coisa importante, a cada 5, 10 anos, trocar colchão.
Aí depende da qualidade, né? Sim. O tempo, a durabilidade do colchão. Se for optar por um colchão de mola, por exemplo, aí o mais indicado é aqueles de mola ensacada isolada, que eles chamam, que são vários compartimentos isolados, né, como o nome diz. Qual é o objetivo disso? Dorme com alguém, a pessoa se movimentar na cama, não repercutir na tua postura ou no teu sono. No teu lado. Então, o que se tem hoje como indicação geral é isso. Mas eu digo até para meus pacientes, falam muito, colchão ortopédico. Não existe um estudo concreto, um selo de uma sociedade ortopédica, de ortopedia, de coluna, que diga, esse tipo de colchão é o ideal. Porque é um estudo quase impossível, cientificamente, de se estruturar. Mas tem essa orientação genérica que funciona bem para a maioria das pessoas. A grande maioria, mas realmente é muito difícil. Primeiro pelo tipo de estudo, né? Como tu falaste. Não tem como a gente colocar as pessoas naquele ambiente. E até o próprio segmento corporal das pessoas são diferentes e pesam diferentes. Exato. Cara, é possível. Rafa, mas também eu fiquei pensando agora quando o doutor falava assim, vai muito também da forma... Ok, tem a melhor indicação né, para dormir. Mas, cara, se tu tem acordado bem, se tu tem se relaxado, acho que isso também deve contar de alguma forma, né? Claro. Eu passei a ter mais dor na lombar, agora ficando um pouco mais velho, mas nunca foi um problema para mim, eu sempre dormi de bruços. Sabe, doutor, que eu tenho que começar a dormir de lado, velho? É difícil, mas pega um dia que tá bem cansado, começa a tentar. Me alivia mais. Tu vai vendo, cara. Porque no início, realmente, hoje eu só durmo de barriga para baixo aquele dia que o sono não vem, tu tá matutando alguma coisa na cabeça, enfim, que tu não tá conseguindo relaxar. Essa é a tua posição segura que tu vai posição dormir. de conforto. Aí com o travesseirinho aqui, senão dá problema. Senão é difícil, cara. Como é que tu dorme, Rafa? De bruço também. Então, todos os três dormem errado. Então. Não consigo. É bem o que eu falei. Tento pegar no sono de uma maneira, mas tu acorda já de... Dormir de barriga para cima é uma opção? Menos pior do que... é melhor. Mas Mas aí também tem umas estratégias. Pelo travesseiro, tu tá com a... Mas é que o travesseiro ele tem que respeitar essa curva fisiológica da cervical. Que o normal é ter uma lordose que vai de 20 a 40 graus na cervical e o travesseiro tem que se encaixar ali, para tu não dormir nem em posição de sentido, nem olhando para cima. E aí, para a lombar, o que é legal quando a gente dorme de barriga para cima é botar um travesseirinho, um coxinzinho abaixo dos joelhos. Que aí faz uma flexãozinha do quadril, relaxa pessoas, a lombar também senta melhor e descansa mais. Perfeito, porque senão a pessoa vai ficar tracionando, vai forçar uma hiperlordose, é verdade. E toda dor nas costas é uma lesão? Nem sempre, muitas vezes é só um desequilíbrio biomecânico. Então, um exercício que está sendo mal feito, ou não digo nem mal feito, ou a pessoa está fadigando demais e dá aquela famosa roubada que a gente fala brincando na academia, para botar mais carga. Às vezes o cara faz assim, né? Exato, para botar mais carga, diminui a qualidade do movimento. Então, isso aí acaba prejudicando. E tanto é que 80% dos casos de lombalgia são multifatoriais, ou seja, tu não consegue apontar uma causa específica da dor. E como é que a pessoa pode diferenciar assim, isso aqui é algo que eu fiz talvez agudo, que vai uma bobagem do dia e o que realmente liga um sinal de alerta, busca um especialista para que eu possa ter um tratamento? Assim, primeiro, a dor que persiste. Então, a pessoa está constantemente com algum quadro de dor lombar ou cervical. É uma coisa pontual, que de repente toma uma medicação simples, melhora, e fica vários dias bem. Então, se é algo mais seguido, a gente tem que olhar. E segundo, se essa dor gera principalmente radiação neurológica. Então, dói a lombar e uma hora para outra começa a correr para a perna, que é a dor do ciático, que se fala popularmente, ou tem uma dor cervical e começa a irradiar para o braço, formigar a ponta de dedo. Aí é um sinal de alerta que está ocorrendo alguma irritação neurológica que a gente tem que ver o que grau que é isso. Entendi. O negócio do ciático, ele é famoso, né? Esse nome aí a gente ouve bastante. Ele é famoso, Duda, e também ele é culpado de muita coisa que não é ele. Né? Ele é. Sempre, costa larga, ele é costa larga. Tô com uma dor no ciático. Muitas vezes, qualquer dor nas costas é o ciático. O que é o ciático? Eu que sou burro e ignorante. A dor verdadeira do ciático é uma dor que começa na lombar, que passa pela região glútea, corre por trás da coxa e mais pela lateral da perna, abaixo do joelho. Essa é a dor do ciático. Tá?
Às vezes o cara tem uma dor lombar que vai um pouquinho para o lado direito. Dor de ciático. Não é. Tá. Que seria o quê, no caso? Uma dor lombar. Uma dor lombar. Uma dor lombar. Às vezes pode ter também a sacroiliaca aqui atrás, que é o encaixe do sacro na bacia, mas não é a dor do ciático. Tá. Que geralmente a dor do ciático vai ser causada por uma hérnia ou algum outro tipo de compressão, geralmente entre L4, L5, L5, S1, no final da lombar, que vai pinçar as raízes que vão formar o nervo ciático e vão gerar essa dor. Mas ele é um nervo muito extenso, é isso? Ele nasce na lombar e vai até aqui embaixo. Passa na incisura isquiática da bacia e vai para se dividir lá entre a raiz de L5, a raiz de S1, a raiz de L4. São as raízes que vão lá para o nosso pé. Mas eu tenho uma outra curiosidade, eu estou adorando. Vai fazendo. Depois tu passa a conta para ele da tua consulta. Não, eu tô cheio de dúvida. Sabe, doutor, tem uma coisa que eu gosto muito e acho que as pessoas já devem ter ouvido falar, embora seja um nome muito estranho, que é a quiropraxia, né? E aí tem gente que tem até meio uma aflição, porque o cara vai lá e te estala todo. O quão benéfico é esse profissional ou essa porque isso é uma especialidade, não? A quiropraxia tem uma faculdade. Uma faculdade, tem. Né? Enfim, mas a quiropraxia, ela é benéfica? O que ela faz com a coluna? O que é aquele movimento do estalo? O que acontece, né, quando a gente pratica, enfim? O estalar de qualquer articulação, por incrível que pareça, a gente tem gás dentro de uma articulação ou outra. A gente produz uma série de gases no corpo e esse estalo, nem tem gente que tem a mania de estalar dedo de mão, por exemplo. Quando acorda eu faço de vez em quando. É isso aí, é uma pequena quantidade de ar saindo do encaixe de uma articulação para outra. Isso nunca foi comprovado no sentido de poder causar algum dano, tá? Então, quanto a isso não tem problema. Eu vejo a quiropraxia, acho que ela tem o seu espaço como uma terapia alternativa para o manejo de dores da coluna, para pessoas ter um melhor alinhamento, principalmente da parte muscular, miofacial, que a gente chama, que é o que vai tensionando aquela partezinha que divide um músculo do outro, que quando trazendo, só para ficar mais claro, no churrasco, aquela pelezinha branca que a gente vê, aquilo ali ele é como se fosse uma capinha que divide o músculo A do músculo B. E isso pode tensionar e esse trabalho vai ajudar a relaxar. E é mais uma alternativa, assim como a acupuntura, por exemplo. Sim, Todos também. têm o seu espaço, têm a sua utilidade para o controle da dor. Algumas pessoas vão responder melhor à quiropraxia, outras pessoas vão responder melhor à acupuntura. O que eu sempre prezo, o que eu acredito e passo para os meus pacientes é que a prioridade sempre vai ser a parte física. É o peso mais próximo do ideal e o trabalho físico com o educador físico, um bom fisioterapeuta, seja no Pilates, na academia. Exercícios que consigam te dar base, alongamento, reforço, mobilidade. Se quiser complementar isso com uma acupuntura, com uma quiropraxia, está perfeito, está ótimo. Agrega, ajuda para uns mais, para outros menos, mas vai bem. Agora, nunca abre mão de ter uma rotina do tema de casa, que é o exercício físico, para fazer outra alternativa. Está sem grana, não sei o quê, tem que optar por a prioridade sempre é. Legal tu ter tocado nesse ponto, doutor, porque a minha pergunta vai desse sentido. Assim, a primeira coisa que a pessoa sente quando ela tem uma dor lombar é travar, né? Ela não quer fazer nada de exercício. Ela quer ir para casa, descansar e ficar de repouso 4, 5 dias até aquela dor parar. Hoje, eu dentro da minha área, eu percebo que a literatura ela preza o oposto. Né? Que a pessoa deva se mexer, obviamente dentro da limitação da dor, que não gere mais dor, mas para que ela não tenha também a cinesiofobia. A gente falou muito em cinesiofobia no episódio... Estou tentando lembrar o episódio... do que é dor, obviamente. Do que é dor, isso, claro. Com o Regis. O que é dor. O que é dor. Tem um episódio lá. Parece que eu... A cinesiofobia é justamente isso. A pessoa vai fazer um exercício, ela sente dor, o que ela faz? Ela afasta mais ainda daquele exercício, porque aquilo está trazendo algo negativo para ela. Mas então, assim, dentro do que eu vejo hoje, está correto isso? A literatura ela mostra que ir para casa, ficar 5, 6 dias de descanso não é o melhor caminho para tratamento na coluna? Sem dúvida nenhuma. A última revisão que eu fiz sobre isso, se não me engano, falava de no máximo 2 dias de repouso.
E o que eu recomendo é sempre isso. Tenta não parar. Claro, a pessoa está morrendo de dor, né? Mas assim, genericamente falando, tenta não parar, diminui carga, diminui um pouquinho a frequência, faz mais leve, mas não para. Tenta não parar o exercício. Qual é o benefício que esse exercício no momento da crise pode estar melhorando nessa região ali, fora a questão da cinesiofobia? Relaxamento muscular, tu melhora o aporte vascular na região que tu está com uma dor, tu está com uma pequena inflamação, vai te manter ativo, vai manter o teu tônus muscular, até para estabilizar essa coluna que está com dor. Então, não tem um motivo, salvo raríssimas exceções, para parar totalmente a atividade. Que legal, que bacana. O que eu vejo muito, deve ter essa experiência também, que muitas vezes a pessoa usa isso também como uma desculpa. A muleta é ótima, né? Já não está gostando muito, por isso, por aquilo, doeu, sim, parou. Não é que eu estou com dor. Hoje não vou porque eu estou com dor. Aí... Doutor, o que de fato os remédios ajudam ou não quando a gente está com uma dor nas costas? Vou tomar um anti-inflamatório, um relaxante muscular? Isso é muito comum. Às vezes o paciente chega e diz assim, não quis tomar nada para não mascarar, né? Não vejo sentido disso. Não tem por que a pessoa ficar sofrendo, ficar com uma dor, tendo recurso. Então, eventualmente, um anti-inflamatório vai bem. Tem que cuidar para não confundir. Isso é uma coisa bem, bem importante. Muitas vezes se confunde relaxantes musculares com anti-inflamatórios. E tem formulações que têm as duas coisas juntas. Exato. Então, tem que cuidar um pouco isso, porque o anti-inflamatório ele é um excelente aliado, mas tem que ser usado com cuidado. Então, assim, não tem problema de, eventualmente, tu usar um remédio, ele vai te ajudar momentaneamente. O que é errado é ficar tomando remédio e não ver o que está acontecendo. Mas, assim, eventualmente, 2, 3... aquela dor que não passa nunca e eu estou sempre mascarando. Aí sim é mascarar, né? Aí sim é mascarar. E aí o cara tem que ir atrás para averiguar, né, cara? Para ver agora, eventualmente, tu, por exemplo, está com dor agora, tomar alguma coisa, não tem problema nenhum. Persistiu a dor, sigo sempre com o mesmo quadro. Bom, vamos olhar. Mas realmente as minhas dores geralmente dá 1, 2 dias e para. Eu acho que é dor de exercício. Aí fiz uma corrida, exato. Aí é uma dor pontual, assim. Pontual e não preocupante. O cara viajou, não sei o quê. Fiquei muito tempo sentado, às vezes. Aí tá dentro de um pacote. E outra coisa, geralmente o pessoal da nossa faixa etária, beirando os 40, 40 e poucos, é o meu caso, chega e fica apavorado que está com um desgastezinho de disco na coluna ou que está até com uma hérnia de disco. É a faixa etária. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Porque tem o pessoal oposto. Vamos lá, o cara vai fazer um exame de imagem porque está com uma dor no quadril e aí a imagem pega um pouquinho mais para cima e vem aquele laudo. O osteófito, que é o bico de papagaio, vem degeneração discal, vem aquilo ali, vem o drama inteiro da coluna, sendo que a pessoa não tem sintoma nenhum. É normal da idade, a pessoa vai envelhecendo, ela tem, se a gente pegar 100 pessoas com 40, 60 anos, isso vai ser o comum, né? Sem dúvida. Se fala assim que genericamente que ao redor dos 25 começa o processo de envelhecimento da coluna. O nosso envelhecimento sistêmico, ele acelera muito depois dos 40. Mas a coluna, já o disco, já começa por volta dos 25. E a prevalência de casos de hernia de disco é 35 a 45 anos. Então, assim, e muitas vezes, como tu disse, é um achado ocasional. A pessoa faz o exame, aparece, tem um desgaste de disco. Tá, mas tu sente alguma coisa? Não. Então segue a vida. O que a gente mais escutou aqui dos médicos que vieram, talvez se encaixe ao que tu vai falar agora. A clínica é soberana. Claro. Eles sempre falaram isso. O exame de laboratório, a clínica é soberana. Não sente nada, a clínica é soberana. Para a coluna serve a mesma coisa. Sem dúvida. Eu uso muito uma frase que eu explico para o meu paciente. Muitas vezes o paciente chega e já quer te mostrar o exame. E eu sempre digo o seguinte... do laudo. Não, assim, a gente trata pacientes, não exames. Então, assim, primeiro vamos conversar, vamos examinar bem. O cara acredita mais, né? Eu já cansei, aquela coisa que a gente estava falando do ciático. Já cansei de pegar paciente tô com uma crise de ciático. E aí tu vai examina bem, não é ciático, é uma bursitezinha do quadril, que às vezes confunde mesmo. Então, assim, a gente tem que tratar paciente, clínica, queixa, exame físico. O exame ele é complementar. Então, um achado ocasional não tem nenhum tipo de significado. Doutor, e postura ao sentar, assim, a gente tem, né, enfim,
o correto seria manter uma postura exata, postura ereta, né? Falava, eu lembro fazer uma coisa. É mais elegante, né? Até vou corrigir aqui minha postura aqui. Mas às vezes assim. Já fiquei constrangido agora, vou dar uma ajeitada também. Não, mas eu notei que o doutor tá sempre bem alinhadinho. Eu não consigo, eu tenho a mania de estar um pouco assim. Existe a postura correta, quanto tempo a coluna tende a desgastar, né? Às vezes tem aquelas em empresas, né? Muita gente trabalha sentado, tem a tal da ginástica, não sei o quê, para o cara dar uma mexidinha e tal. A postura em pé para trabalhar agora tem aquelas empresas que deixam a pessoa em pé um tempo. Até para isso, né? Qual é a posição ideal de uma boa postura ao sentar, doutor? O ideal, que é muito difícil de conseguir, é que a gente mantivesse a curvatura que a coluna tem no que a gente chama de balanço sagital, que a gente olhando a pessoa de lado. L? O normal, tu tem uma lordose lombar, uma cifose torácica e uma lordose cervical. É um S, na verdade. Só que assim, é muito difícil tu conseguir. Se tu tem, voltando lá ao exercício, que é a base de tudo, tu está com uma musculatura tonificada, fortalecida ao redor da coluna, naturalmente a tua postura vai ficar melhor. Mas, claro, durante o dia é impossível a gente manter 100% de cuidado. Uma coisa importante é isso que o Rafa falou de trabalhar em pé. Essa alternância é bem importante. A gente manter o sentado mais de 1 hora e meia, isso os estudos biomecânicos mostram que aumenta muito a carga no disco. Então, eu sempre peço isso, a cada 1 hora e meia, levanta um pouquinho, dá uma circulada, trabalha um pouco em pé, se for o caso, depende, claro, da profissão de cada um, mas não fica só sentado. E sentado existem aquelas poltronas, essa aqui tem essa estrutura aqui atrás, mas que ajudam a manter exatamente essa lordose lombar, que é o mais importante. Então, tem pequenas almofadas que se usam para colocar na cadeira, tu até prende na cadeira, nessas lojas ortopédicas vendem, que ajuda um pouco. Por exemplo, vou pegar o carro, vou dirigir até o Uruguai, 8 horas. Durante essa viagem, qual é a dica para o cara, enfim, não ter um problema quando chegar lá? Sugestão que eu dou principal, tentar parar ao redor de 2 horas, dar uma caminhadinha, tomar uma água, dar uma circuladinha, tira um pouquinho se a pessoa já sabe que vai ter essa dor, né? Exato. Tem aquela pessoa que sabe que vai ter a dor se dirigir. Né? Por exemplo, a pessoa teve uma hérnia de disco há pouco tempo. Então, o disco ainda está no processo de cicatrização, está há poucos meses que a pessoa melhorou. Tem que cuidar muito para não dar essa carga de tempo de estrada tão grande em cima do disco. A estrada, muita gente em avião, né? Às vezes viagens longas, tu vê o pessoal andando pelo avião. Exato. Às vezes é impossível, né? Mas assim, a orientação é essa e a pessoa tenta adaptar ao máximo que der, né? E eu percebo que tem dois... Estamos indo bem nas perguntas? Eu não sei, acredito que sim, né? Não, mas eu estou dizendo as tuas que Eu sempre separo aqui umas coisas assim, mas essa que eu fazia não está aqui. Olha aí. Essa não está aqui. Sinal Que é uma coisa que eu percebo o seguinte. Devem ter outras, e tu vai agora me falar que tem outras. Rafa, não, tem várias outras, mas essa aqui é o que eu mais percebo. Tem 2 tipos de dores muito tradicionais que as pessoas têm na coluna. O primeiro é aquela pessoa que não consegue fazer a flexão. Exemplo, toca na ponta dos pés, alonga pela manhã, sente uma dor, um desconforto grande. E tem aquelas outras pessoas que não conseguem ficar muito tempo em pé. E sabe onde eu percebo muito isso? No supermercado, aqueles tiozinhos que ficam escorado no carrinho, né? Arqueado à frente, caminhando, porque se fica muito tempo caminhando reto. Eu no carrinho eu me esquio. São dores completamente diferentes, estruturas, problemas diferentes, é isso? E deve ter outros também, né? Não, eu tô curioso. Não, porque eu ando no carrinho escorado. Não, assim, ó, no supermercado. Essa do manhã. final do senhor de idade, por exemplo, isso geralmente é um diagnóstico que a gente chama de estenose do canal lombar. A estenose é uma diminuição do canal. Exatamente. Isso. Quando esses desgastes somados do disco na frente e a parte posterior da vértebra, as articulações que vão ficando mais hipertróficas, o osteófito que tu comentou, o ligamento que vai ficando mais grosso, eles vão fechando o espaço que passa a medula. No momento que ele projeta o tronco para frente, por exemplo, empurrando o carrinho, ele levemente consegue abrir um pouquinho esse canal. E aí dói menos. Olha isso. Porque tu vê os velhinhos... Desculpa aí, gente. Mas eu também, eu não sou velhinho, eu prefiro eles não conseguem ficar muito tempo em pé, mas aí bota o carrinho e pum, fica.
A grosso modo, né, movimentos que façam mais flexão alivia, do tronco, a gente incomoda mais o disco. Né? E sentar para também frente, que alivia, né? tu aperta mais o disco. Quando tu te joga para trás, tu aperta mais as articulações, o encaixe de uma vértebra com a outra. Então, se, por exemplo, tem uma artrose inicial, um desgaste de cartilagem, vai doer mais quando projetar o tronco para trás. E aquela pessoa que não toca a ponta do pé, aí não é estenose, é outra coisa. Não, aí muitas vezes o que tem ali é uma rigidez mais musculoesquelética mesmo. O homem é muito comum ter encurtamento do posterior da coxa, isso repercute direto no quadril e consequentemente na lombar. Então é um trabalho que é bem importante, eu inclusive sou completamente encurtado. A gente tem que trabalhar isso para tentar chegar no teu melhor nível, porque senão realmente tu começa a ficar com rigidez, com dor. E dentro da questão, agora me passou, só para não deixar passar, da questão de dor matinal. Esse é um alerta que eu gosto de deixar, principalmente para o pessoal que regula conosco de idade. Existe aquele paciente que tem uma dor constante, muito frequente, de dor ao acordar. Acorda sempre com pior dor lombar. Essa é uma pessoa que deve fazer uma investigação, principalmente da articulação do sacro com a bacia, porque existe um diagnóstico reumatológico bem importante. A gente sempre tem uma ideia que doença reumática, doença de velha, lembra? Tinha até... reumatismo, né? Tinha até quadros do Brincadeira do Chaves que falava do velho reumático. Mas não é. Só em saber o que é Chaves já é velho. Né? Não. A verdade não tem como esconder, né? A gente era viciado em Chaves. Não tem como esconder. Todo dia antes da escola. Geração 80. Então, assim, a doença reumatológica, na maioria das vezes, é uma doença autoimune do adulto jovem. E principalmente o homem, por volta dos 35 anos, com dor matinal muito frequente, tem que investigar. Confesso que eu vivi isso, doutor. Eu também, eu tenho direto umas dorzinhas. Agora... Tá, mas o que é essa dor? É preocupante? Não, agora não é uma doença. Consultar. É uma doença autoimune. Tá. Então, é como se a pessoa produzisse anticorpos contra principalmente essa articulação do sacro com a bacia. E aí gera uma inflamação lá, que é uma dor lombar. O sintoma é dor lombar. Lombalgia é o sintoma, né? Não é um diagnóstico. Então, assim, começa a ter muito frequente com esse padrão clássico de, não, me acordo pior. Não é pior quando faz um exercício, quando faz coisa. Eu acordo sempre pior, me acordo todo duro. Mas aí, porque durante a noite ele foi calibrando ali? Não, é por uma característica da dor autoimune. Existem esses sinais semiológicos, por exemplo, as dores que envolvem tumores de coluna, por exemplo, geralmente são dores que fazem a pessoa acordar no meio da madrugada pela dor. E a dor reumatológica autoimune tem esse padrão de ser pior ao acordar. Mas tem conserto? Tem. Geralmente o reumatologista faz um trabalho. Hoje em dia existem medicações injetáveis que faz uma a cada mês, outras a cada 6 meses. Aí depende, claro, do problema. Que controla e reequilibra essa imunidade e a pessoa fica bem. Vai tocar. Sabe que eu tive isso realmente, mais ou menos com 35 anos, exatamente. Era extremamente limitante, eu não conseguia calçar os tênis pela manhã. Não tinha é tudo. que puxar A dor é grande, então. Não, assim, era extremamente então limitante. A minha filhinha hoje está com 9 anos, mas ela tinha recém-nascido, eu não conseguia pegar ela no colo, isso pela manhã. E aí fiz um tratamento junto com mudança de exercícios, mobilidade, comecei a colocar mais força, que eu tinha essa cinesiofobia, e junto com o hotel, vou mandar um abraço para o Davi Guzmão, foi o médico que me cuidou, e aí hoje estou melhor do que naquela época, graças a Deus. Principalmente eu ainda não sou pai, né? Uma das coisas que eu mais falo de ser pai velho é o negócio de pegar o filho, não sei o que, com dor nas costas, né? Mas não tem o que fazer, né? Realmente se adaptar à forma de pegar a criança, né? É aquilo que a gente falou antes, tentar, quando possível, agachar, contrair o abdômen, né? Mas assim, pegar num berço, não tem Esquece, como. cara. Não tem como. Tem um amigo meu, esse dia estava conversando, o Rica, tu conhece o Aquino? Claro. Aí a gente estava falando, ele, cara, uma dor nas costas, travei esse dia, o que aconteceu? O gurizinho dele vem na ponta da cama, então ele faz isso aqui, ó, para pegar o guri, de tanto fazer isso aqui, ó. Ele, cara, não tô conseguindo... Sabe, eu tenho 3, um de 9, um de 6 e uma guriazinha de 5. E os guris, até mais que elas, têm o hábito de volta e meia aparecer na nossa cama. E é isso aí. Aquela rotação aqui. Um pouco, meu guri de 9 anos já é um tourinho. Os dois são fortes.
tu pegar assim essa rotação, felizmente a minha coluna Ainda nunca tá me boa. incomodou, Ainda tá mas bem. é inevitável. Faz Tite, parte. a gente tá com um tempo bom assim de programa. Eu queria te perguntar uma coisa. Esse dia eu fui visitar a minha avó, minha avózinha, 95 anos, minha avózinha. Um beijo pra avó Grazi. E esse dia daí ela ficou de pezinha, né? Ela geralmente tá sentadinha, tá? Mora no residencial lá, um beijo pessoal. E tava muito pequenininha. Aí eu quero saber o seguinte, é verdade então, as pessoas diminuem porque a coluna vai diminuindo o espaço delas, Exatamente. confirma? Exatamente. O disco ele vai reduzindo, vai desidratando. Então, pena que eu não trouxe. Eu tenho um modelo que mostra exatamente isso, um disco saudável alto e um disco degenerado baixo. E exatamente isso. Aí tu vai somando vários discos que vão Tu perde altura. tu perde altura. E outra questão Isso é também muito curioso, velho. é a osteoporose, principalmente em mulher. O osso mesmo, então. Existe 30% de casos de fratura osteoporótica, ou seja, a vértebra, principalmente dorsal, talvez tua avó tenha essa situação, simplesmente achata pela fragilidade óssea e a pessoa não sente, não tem dor. Que maravilha. É um achatamento silencioso. E isso também não só reduz a altura, como faz aquela corcundinha, quando tiver umas senhoras na rua, às vezes, bem corcunda, muitas vezes é isso. O doutor me deu argumento para mentir para os meus netos. Eu falo para os meus netos, pô, o vô tinha 1,95. O vô tá com 1,60, meu 30. Quanto de altura uma pessoa pode perder ao longo da vida num desgaste de disco? Se fala em até 3 centímetros, geralmente, em média. A minha avó perdeu mais, doutor. Se fala em média de 3 centímetros. 3 centímetros? Aí tem que ver também essa questão da vértebra, né? Vão se somando. Mas geralmente pode... Mas, pô, tu parar e pensa, 3 centímetros a olho nu, tu sente que a pessoa diminuiu, cara. Né? Não, é visível. É visível a diminuição da altura, né? Quem convive Fora a curvatura com o idoso, também, né? Vai curvando um pouco mais. Quem convive com alguém de idade percebe claramente que vai tendo essa redução. Agora eu quero entrar numa polêmica. Vamos polêmica. Eu vou escutar do especialista exatamente a opinião dele. Nos últimos 10 anos, talvez na área do treinamento, entrou uma vertente muito forte onde não se poderia mais fazer abdominais com aquele movimento de flexão de tronco. É o famoso, não pode fazer o crunch, né? Então, os exercícios de core, estabilização, antirotacional, mas sempre com a coluna ali paradinha. Até que ponto isso realmente é a única saída, porque virou como se fosse a bala de prata, né, dos exercícios abdominais. Ou até que ponto uma coluna saudável pode executar exercícios de rotação, anti-rotação, crunch, extensão, enfim. Falou tudo, Rafa. É exatamente a questão da situação da coluna. A coluna saudável, não tem nenhuma degeneração mais absurda, pode fazer qualquer exercício bem feito. Agora, por exemplo, a pessoa está enfrentando uma hérnia de disco. A gente sabe, ou tem um desgaste muito avançado do disco, acima do esperado para a idade. A gente sabe que o movimento de flexão vai sobrecarregar um pouco esse disco. Para esse paciente, para esse aluno, a gente muda o treinamento, mas jamais abandona o treinamento. Da mesma forma, por exemplo, corrida. A corrida é um exercício que não é o mais indicado para quem tem um desgaste mais avançado do disco, a discopatia degenerativa que aparece no laudo e que muitas vezes assusta o paciente, como a gente falou antes. Mas isso quer dizer, então eu não posso correr nunca mais? Não. Te prepara, mantém um peso bom, estabiliza o teu core e dá uma corrida mais leve, uma corridinha na praia, 5 km, 8. Não vai virar um maratonista se tu já tem, né, uma predisposição desfavorável. Perfeito. E a mesma coisa, esses exercícios são excelentes, a estabilização do core é fundamental. Se a pessoa pontualmente tem alguma contraindicação, se adapta ao treinamento. Se a pessoa não tem uma contraindicação, eu não estou prejudicando minha coluna fazendo esse exercício? Essa é a minha pergunta. Não, porque assim, o principal fator que faz uma pessoa ter ou não ter desgastes, hérnia, problemas de coluna que forem, é a questão genética de cada um. Perfeito. Isso é o principal. Tá? Claro que existem fatores agregados que interferem. Obesidade, fumo, tudo isso interfere. Mas o principal é isso. Então, assim, não vai ser o exercício que vai causar o problema. Eventualmente, se sobrecarregar demais, se demandar demais para aquela pessoa não estar tão preparada, pode gerar o sintoma, a dor, mas não o problema. São coisas diferentes. E o que a cirurgia, agora falando da tua área, minimamente invasiva,
é exatamente, o que ela vem evoluindo, o quanto ela é diferenciada das antigas cirurgias que o cara saía com uma cicatriz gigantesca, uma jaqueta atrás. E para onde está indo essa área? Assim, ó, a gente está vivendo um momento fantástico, especificamente dessa área. Primeiro que as cirurgias, a maior parte dos problemas dos nossos pacientes a gente consegue resolver com endoscopia. Que legal. Então, com um pontinho na pele, vai com uma câmerazinha lá, faz o que tem que fazer e alivia a dor da pessoa o suficiente para ela ficar muito bem. Além disso, o estrago, a lesão muscular, a partes moles é mínimo. Então, a pessoa faz, 2, 3 horas depois, está indo para casa. Uma coisa que era impensada há 5, 7 anos atrás. E, além disso, a cirurgia robótica já é uma realidade no Hospital Mãe de Deus e é algo que a gente consegue com pequenos cortes, quando é o caso de tu precisar estabilizar com algum implante a coluna do paciente, por uma fratura, por um tumor, por outro motivo, através do uso do robô, a gente consegue fazer de uma forma minimamente invasiva. Então, assim, a evolução tá gigantesca e muito acelerada. Esse momento é o principal de inovação na área de cirurgia da coluna. Pô, que legal. Que espetáculo, velho. É ambulatorial uma cirurgia hoje de coluna? De hérnia, sim. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, eu e o Jonatas, meu companheiro de cirurgia, meu sócio, a gente não... O nosso número de cirurgias abertas, tradicionais, com implantes, reduziu 80%, 90%. Nossa, velho. Uma coisa assim, mudou a nossa vida dos pacientes. Hoje, por exemplo, não tem mais paciente internado. Sim, porque a recuperação então, também é muito mais exatamente, rápida. é melhor para todo mundo. Porque ela era agressiva, né? A cirurgia de coluna, né? Agressiva no sentido porque era muito invasiva, né? Tu tinha que abordar essa musculatura ao redor da vértebra para poder acessar, né, o problema. Então, acabava que tu causava uma lesão inevitável ali na estrutura que muscular. notícia é essa, cara? Não, é incrível, a evolução tá incrível mesmo. E tu via, às vezes, pacientes que tinham uma evolução ótima de radiográfica e até clínica, mas tu olhava o exame de ressonância depois de um tempo e tu vê que aquela musculatura que tu teve que abordar Acessar ali. estava denervada, que a gente chama. Ficou uma musculatura inoperante, a grosso modo, pela abordagem cirúrgica inevitável. Claro, lógico. Então, no momento que tu não tem mais isso, né, que tu faz por endoscopia, é outra vida. Pô, que avanço, que mudança, né? Não, Porra, essa é uma notícia muito boa. Exatamente. O que tu tem aí? Porque a gente tem, doutor, a gente tem vários presentes, né? Presentes. Hoje a gente obrigado. tem aqui... Chegou agora, né? Mas ó, eu queria agradecer demais o Bert pela agilidade, pelo seguinte. Não, é verdade. Nós sacaneamos. Nós mandamos ontem. Ontem a foto do doutor e eles prontamente aqui ó, da Baden fizeram a xícara personalizada para o doutor e mandaram levar, também. Ó. Cadê? Eu vou mandar na do doutor aqui. Muito obrigado. Aqui, ó, botei na do doutor. Um cafezinho? Não. Café sempre é válido. E esse né, não é gurizada? um café, é o café. Tá esse bonito, bourbon né? Cara, vermelho esse é deles. o melhor. Esse aí é aliás, brincadeira. eu vou passar lá. Nós vamos agora lá, né? Vamos lá agora. Eu vou lá comprar o meu. Bom, Muito obrigado. Maravilhoso. Deixa eu dizer aqui, ó, que a Baden é nosso parceirado desde a primeira temporada. Estamos na 3ª temporada. Esse programa é um sucesso absoluto. Muito obrigado, Baden. A gente é muito feliz de vocês estarem aqui conosco, porque o café é top, né? Qualquer coisa não é. Baden. E este episódio conta com o apoio da Baden Torrefações de Cafés Especiais. Tem novidade, tá? Entra lá e usa o cupom UMAAULA10. Você garante desconto tanto no site quanto no clube de assinatura. Aproveite. Doutora recebeu. Aqui dentro tem algum presente? Não. Não, é onde estava o café e a coisas. xícara. Depois o doutor vai colocar lá. Deixa eu botar também mandar um abraço para a rapaziada da PUC, afinal, o centro do movimento da PUC. Né? O seu corpo é a máquina mais valiosa que você possui e nós temos um manual de instruções. Descubra como se mover de forma mais eficiente e viver com qualidade sob orientação de que é referência no tema Centro do Movimento da PUC. Afinal, nós estamos aqui na PUC, embora do outro lado da rua. O Centro do Movimento é referência. E o doutor é formado na PUC. Toda a minha formação foi no aqui. São Lucas também, né? O hospital aqui São na PUC. Lucas, fiz meu mestrado, doutorado, Aí, ó. tudo na PUC, meu consultório aqui na PUC. Olha aí que Porra. maravilha. Então, Melhor já vai impossível. mais dentro da PUC impossível. Mais dentro é impossível. Maravilha. E também dizer que Armazém Box 18 está conosco ali na esquina, ali, naquele retorninho que tu faz na São Manuel. É
top. Sinta o calor da comida com a alma no Armazém Box 18. Cada sabor narra uma história e gera novas memórias. Venha vivenciar essa experiência e se sentir em casa. Armazém Box 18, o sabor que acolhe. Tem falado com o Matheus? Como é que tá? Cara, vamos lá. Primeiro, o Matheus mandou um cheque presente tem um cheque pro presente doutor pra ir lá, Obrigado. tá, no box, mas eu preciso dizer assim, eu tenho falado com o Matheus, e o Matheus quebrou um galho pra mim. Que Esse ele fez? final de semana, cara, aniversário do meu pai, eu liguei pra ele e ele mandou as carnes do Ticas lá pra casa pra fazer um assado. Imagina. Meu amigo, foi o segundo melhor assado que eu Qual foi o comi. primeiro? Lá no assado do bom, Dona Garbi. sei que tu não ia Assista falar. lá um assado para Rafael Barlese. Já teve mesmo. E o Matheus, um beijo. O Matheus teve uma filhota, né? Muito recente. Exato, Então, a Joana. A Joana? Joana. Então tá lá, muito feliz. Doutor, espetacular. Espetacular. Faltou alguma coisa? Se faltou, o senhor volta. Vou pedir para ele falar uma última coisa. Opa. Que eu acho que é importantíssima. É o recado para o nosso público pelo seguinte. Tu falaste que a gente está na terceira temporada. Terceira temporada. Nessa terceira temporada, a gente passou por muitos assuntos. Mas, sem dúvida, a maior causa de dores hoje que as pessoas reclamam é dores nas costas. Na lombar. Temos aqui o nosso especialista que vai mandar esse recado. Mas o mais bacana é que ele falou ao longo do programa inteiro em 3 coisas que a gente mais bate aqui. Falamos em sono, para as dores que mais acometem as pessoas hoje em dia. Falamos em exercício. E ele falou várias vezes, mas a gente não abordou o assunto sobre o peso, ou seja, sobre alimentação. Então, fora sono, exercício e alimentação, qual é a principal instrução que tu dá para as pessoas para manter uma coluna longeva, saudável ao longo do envelhecimento? Eu sempre digo assim, ó, cada vez mais, e eu até por ser um cara que gosta de esporte, a gente tem que muito mais promover saúde do que se preocupar só em curar a doença, embora sejam coisas interligadas. Então, não tenho a menor dúvida que a atividade física regrada, constante, progressiva, sistemática é fundamental. Não é aquela coisa, eu me mexo em casa, eu caminho até o vizinho. Não, é algo sistemático, progressivo. Senão não vai ter resultado. O controle do peso, isso é fundamental, não tem outra alternativa. Uma boa alimentação, existem componentes da alimentação que são mais inflamatórios e, consequentemente, vão gerar mais dor. Então, isso é o básico de uma qualidade de ortopédica, consequentemente, menos dor e qualidade de vida. Sensacional. Não adianta querer Esse é o inventar tripé mágica. desse programa. É o tripé do doutor. programa. Impressionante. Não adianta É o querer... tripé da vida, na verdade. Não adianta querer... Né, Inventar roda, né? Não coisa tem pílula mirabolante. mágica, não tem... Só que isso requer algum esforço, né? Alguma gotinha de suor tem que sair, senão... Mas é impressionante, cara. É dormir bem, comer bem e se exercitar. Para Esse tripé, velho. diminuir as dores que mais acometem as pessoas e precisa se dedicar, como o doutor falou. Aí a gente tem um episódio também dizendo que saúde é o luxo. É verdade, temos também. isso aí. David Senna? David Senna. Grande David Senna. Um beijo para todo mundo, Figuraço, doutor. Meu amigo, um abraço para ele. Você conhece também? Ele é um Meu queridaço. amigo, meu paciente. Ah, Olha é? só que legal. Queridaço. Ele é muito gente Não, boa, enfrentou velho. uma batalhazinha ruim na cervical dele, mas deu tudo certo. Olha Ah, só, foi? coisa boa. Foi. Ele gosta de fazer aqueles crossfit lá. Ele é faixa preta Ele é faixa preta no jiu-jitsu. Aí jiu-jitsu deve ser um exercício que pega a coluna de uma eu tô forma. nessa, eu tô na branca ainda que meus guris fazem, então tô acompanhando. Bate e vai e volta. É dureza, Isso é loucura. dureza. Articulação pro jiu-jitsu. Olha aqui, ó. Doutor, muito obrigado. Prazer. Sensacional, doutor. Foi Obrigado ótimo. de É verdade. só chamar. Muito bom mesmo. Olha aqui. Ainda tem agora os insights do Rafa e a gente volta numa próxima oportunidade, porque todo sábado, 10 da manhã, tem uma aula sobre aqui no canal do Dagarbi, também tem no Spotify. Então, compartilhe, tá bom? Deixe seu like e seu comentário, a gente está muito feliz e volta na próxima aula. Tchau! Uma aula sobre coluna com o doutor Alexandre Borba. A conversa com ele aqui foi muito boa e a gente aprendeu muita coisa. A partir daí, eu fiz um mapa mental e trouxe para a gente aqui o que eu chamei de o caminho da coluna, do mito ao movimento. O que eu procurei trazer aqui? Eu procurei abrir a caixa de ferramentas de tudo que a gente aprendeu. Iniciando pelo quê? Exatamente pela desconstrução do mito. O que é o mito? Quando a gente escuta aquelas questões de listese, hérnia, degeneração, a gente tem que entender que a imagem não é tudo. As alterações em exame com degenerações e hérnias, elas são muito comuns, principalmente em pessoas mais velhas, em pessoas que praticaram atividade física, e por muitas vezes elas não têm dores. Então, a clínica é soberana, muito mais do que o exame sugere.
E a partir daí, quando a gente tem um evento, quando a gente tem uma crise, ele nos explicou exatamente que a gente não deve parar tudo não, de forma alguma. O repouso ele pode até ser um inimigo, porque ele pode trazer aquela fobia à dor, a cinesiofobia. Então parar tudo piora o descondicionamento e pode trazer o medo, exatamente. Então manter-se ativo dentro do tolerável é exatamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde atualmente. E aí, qual o exercício que a gente deve fazer? Bom, o que a gente aprendeu é exatamente isso, que não existe o melhor exercício, não tem aquela regra universal. O segredo está justamente não no método, mas na progressão, na adesão e na escolha personalizada para aquele tratamento, para aquela pessoa. E aí a gente trouxe aqui alguns dos estilos de tratamento, de exercícios que as pessoas podem fazer em determinadas situações. Então tem aquela questão do core, do controle motor, que é a porta de entrada. Ele é excelente quando tem uma baixa tolerância ao movimento ou a pessoa tem medo, tem a cinesiofobia, servindo como uma preparação segura para o nosso corpo. Treino de força é extremamente importante, ele vai fazer a reconstrução da capacidade muscular. Então a carga bem prescrita não estraga de forma alguma a coluna. Ela, na verdade, desenvolve função e reduz a incapacidade em casos crônicos. E temos também a questão das imersões da água, a hidroginástica e também os movimentos mais leves, cíclicos, como a caminhada. Então é um movimento sustentável, por exemplo, a água é ideal para quem tem alta irritabilidade ali nas costas, enquanto a caminhada é uma das melhores formas de prevenir a recorrência. A gente aprendeu bastante, mas também vimos o outro lado, a questão de ajustar a rota. Como é que a gente pode ajustar a rota? Tem os fenótipos clínicos, por exemplo, aquelas pessoas intolerantes à flexão, que a gente falou, e é intolerante à extensão. Eu até usei a metáfora do carrinho de supermercado, né? Então, quem piora ao se curvar, a flexão, deve justamente evitar aqueles movimentos de crunches, aqueles abdominais que a gente faz aquele movimento de flexão, e focar muito no core, na isometria, para melhorar exatamente esses pontos. Para quem tem o outro problema, é importante a gente evitar a extensão. Então, alguns atletas, aquele atleta do perfil jovem, né, ele faz os movimentos, às vezes, de elevar o braço para trás para sacar, para fazer um gesto motor. Então, cuidar nesse caso. Em casos de espondilólise, o foco inicial é reduzir as hiperextensões e as rotações antes de retornar gradualmente à prática esportiva. Controle e depois a gente passa para o ponto de justamente executar. E tem alguns sinais de alerta, algumas bandeiras vermelhas que a gente tem que entender o momento de parar e reavaliar com o médico. Quais são esses sinais? Anestesia em cela, ele explicou para a gente o que é isso, a incontinência, a perda de força progressiva e alguns tipos de fraturas de urgências médicas que a gente sempre está tendo que dar uma olhada em relação a isso. Outro cuidado muito importante que devemos ter é exatamente em relação à osteoporose e à real fragilidade. Em pacientes com alto risco de fratura vertebral, aí sim é importante evitar a flexão forçada de tronco, como principalmente os abdominais tradicionais e as torções mais intensas. E qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia, claro, pelo que a gente percebeu, é exatamente essa. A melhor estratégia é aquela que a pessoa mantém. A ciência demonstrou isso, que a preferência do paciente sempre leva à adesão e o sucesso do tratamento sempre é adesão a isso. Uma aula sobre coluna foi incrível, na qual a minha conclusão foi exatamente essa, que o remédio é exatamente o movimento. Exercício é tratamento e não é castigo para aquelas pessoas que estão com dor lombar. É na dose certa, com a adesão certa, com um bom acompanhamento, para que a gente possa corrigir, não é ficar parado. Eu espero que vocês tenham gostado desse excelente aprendizado, que teve tudo a ver com o foco resultado do nosso programa que fala sobre saúde e performance em uma aula sobre coluna. E eu te espero no próximo sábado com outro assunto bastante interessante para que a gente possa aprender em uma aula sobre às 10 da manhã.